você tem uma quantidade de energia, não só você precisa ter o conceito de energia, mas uma forma de medir, uma espécie de métrica para você falar dessa quantidade de energia. E aí ele vai se perguntar se a gente possui isso, né? E a resposta é sim. Nós temos os valores, né? E valores são coisas que estão com energia concentrada, né? Uma coisa que tem valor, tem energia, tem potencial. Então eu falo que os valores, por exemplo, os valores coletivos de uma comunidade, eles são medidas de energia, eles vão mostrar coisas que são carregadas de importância, coisas que geram movimento, coisas que movem aquela comunidade. E lembrando que energia é um conceito abstraído das relações de movimento. Então, onde tem movimento, tem energia. Então, aquilo que gera movimento tem energia, né? Então, eu falo, esses valores coletivos são formas da gente observar o que é carregado de energia para aquela comunidade. Só que isso são valores coletivos, de estética, de moral, etc. Só que aí ele vai argumentar, né, que não é suficiente essas escalas de valores coletivos para você medir os valores individuais. E aí você faz essa distinção, porque nem sempre o que é valorizado pela comunidade é valorizado pelo indivíduo. Então, como você mede os valores individuais é através de perguntas diretamente para aquela pessoa. Só que, então a gente já faz isso hoje, né? Isso que a gente chama de psicometria no geral, que são os testes psicológicos, né? Então você faz perguntas para aquela pessoa para entender a personalidade dela, para entender o que tem valor para ela e o que não tem, e o que gera movimento para ela e o que não gera. Então, a partir daí você vai entender os traços de personalidade dela, as tendências de comportamento dela, por esse método de entrevista, né? de questionário. Isso que a gente chama de psicometria, né? Que metria vem de medir. Então, é uma escala de medidas que hoje é bem estabelecida. A gente tem testes muito resistentes, né? O Big Five é um teste de personalidade, por exemplo, que é muito usado na comunidade científica. Os testes de QI também têm resultados bem resistentes, né? De 0,7 de correlação, então é uma medida bem alta. Falando de psicometria, que não é uma ciência perfeita, mas enfim, é resistente o suficiente. E, enfim, então a gente tem esses valores coletivos, os valores individuais, para entender o que é carregado de energia para as pessoas. Só que o Jung vai adicionar ainda uma outra dimensão, que quando a gente faz perguntas diretas para as pessoas, a gente só está medindo os valores conscientes dela. Mas às vezes o que a consciência da pessoa valoriza não é o que inconscientemente ela valoriza, não é o que inconscientemente está carregado de energia, né? E aí ele fala, bom, então como que a gente mede a energia dos conteúdos inconscientes, né? E aí é aí que ele vai entrar com o teste de associação de palavras. Então, isso é um método que Jung usa muito no início da carreira dele, né? Que ele é um teste que basicamente consiste em você falar várias palavras para as pessoas, palavras e estímulos, que são organizadas dentro de determinadas categorias, e pedir para a pessoa responder o mais rápido possível com a primeira coisa que vier na cabeça dela quando ela ouvir aquela palavra, né? E aí ele vai ter um tempo de resposta médio, né? E se a pessoa demorar mais do que aquele tempo de resposta médio, ele percebe que causou uma reação inconsciente. Alguma perturbação foi causada pelaquela palavra, e aí ele vai entender que existe algum conteúdo inconsciente carregado de afeto que está relacionado com aquele estímulo, e por isso que a pessoa demora para responder, né? Então, tem outras formas de ver se aquela palavra causou algum tipo de reação. Então, por exemplo, eles ligavam o psicogalvanômetro na pessoa, que é aquele aparelho que é o detector de mentira, né, que deu origem ao detector de mentira depois. Então, esse aparelho vai registrar respostas fisiológicas que são mais difíceis de perceber. Por exemplo, a curvatura do pulso, da respiração, né, a condutibilidade da pele. E se tiver alterações nesses aspectos, né, você vai entender também que aquela palavra causou uma reação, por mais que a pessoa não saiba explicar muito bem por que ali ela teve aquela reação, né? E aí você começa a investigar, e pro Jung você vai chegar à conclusão ali de que é algum assunto que inconscientemente está ligado com alguma carga afetiva forte, né?
E ele vai dar exemplos bem detalhados num livro gigante, que é o Estudos Experimentais, né, que é o segundo volume da obra completa, onde vai ser basicamente falando sobre esses fenômenos, né, sobre o teste de associação de palavras e os fenômenos associados. Né. Enfim, então o teste de associação de palavras é essa terceira forma da gente medir os valores energéticos, psicológicos, que não necessariamente são conscientes. Eles podem ser inconscientes. A pessoa não pode não saber daquilo, mas ela tem aquelas reações. Né? Ela não sabe de onde vem, mas são reações voluntárias. Então, beleza, essas são as métricas para a gente entender os valores psicológicos, a quantidade de energias que ele tem, né?